Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a renovação das melhores taxas dos tesouros pré-fixado e também pré-fixado 2031. Volatilidade é o nome desta semana e da semana que passou. Por isso, se você quer saber um pouco mais, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e se você já é antigo, dê aquele super like aí, porque você sabe que aqui trazemos informação de qualidade. Vamos começar falando aqui sobre a taxa de fechamento do Tesouro Pré-fixado 24, depois o 26 e depois o pré-fixado com juros semestrais 2031. Veja o 2024 nos últimos 90 dias. O que havia acontecido? Lembrando, estamos falando primeiro de taxa de fechamento. Ela bateu aqui o máximo 10,28 no dia 28 de setembro. E depois parece caminhar aqui para uma tendência de baixa, uma vez que fechou na última sexta-feira em 9,94. Então veja, saiu de 10,28 no dia 28/9, há mais ou menos 15 dias atrás, e vem aqui numa tendência de queda. Tivemos um topo, depois um topo abaixo de um topo, outro mais embaixo, e vamos caindo aqui. Então veja, topo abaixo de topo é a tendência de queda. Vamos olhar aqui o 2026. O 2026 segue muito semelhante. Veja, também no dia 28/9 tivemos aqui 10,57. Depois caiu um pouco, 10,53 no dia 30. E assim foi até fechar no dia 8 de outubro em 10,28. E o 2031, vamos ver se o cenário é o mesmo. Veja, é muito semelhante. Todos os pré-fixados, então, estão aí numa taxa alta, entretanto, com uma tendência de queda no curto prazo. Mas será que foi isso que aconteceu nos gráficos das taxas de abertura? Cuidado! E além disso, eu vou te explicar, olhando uma outra ferramenta, como é que você pode entender um pouco maior a variação, então, desse tipo de título. Só que antes, se você quer, então, se manter bem informado sobre o que os grandes bancos, os grandes investidores estão comprando, eu já te aconselho a assistir aqui, Leilão do Tesouro Nacional. Lá você vai entender tudo sobre os grandes investidores. Vamos lá. Apresentando, então, aqui a primeira taxa, que é a taxa do pré-fixado 2024. Verifica comigo aqui, no mês de junho, mês 6, está aqui, ela estava a taxa média em 8,7%. Depois subiu para 8,31%, ou seja, está aqui, subiu 24 pontos base. Do mês de julho para o mês de agosto foi para 9,31%, subiu mais de 100 pontos base, ou 1%, para ser exato, 1,01%. No mês de setembro subiu mais um pouco, 0,63%, e agora em outubro, 0,17%. Que conclusão nós chegamos olhando inicialmente as taxas médias? Você pode olhar o gráfico aqui e você vai entendê-las. Veja que elas estão com uma clara tendência de elevação na taxa média mensal. Veja que ainda não parou de subir quando nós comparamos principalmente aqui o mês de setembro com esse mês de outubro que nós estamos. Então a tendência de alta ainda continua. Só que veja que a inclinação dessa curva está reduzindo. Isso indica então provavelmente que essas taxas não têm força para subir um pouco mais. Provavelmente, eu disse aqui para você. E veja outro detalhe interessante. A taxa média de outubro foi 10,13. Ou seja, se pegarmos todos os dias úteis e dividirmos por cada dia a taxa de abertura, deu esse número. Só que veja que volatilidade impressionante. Nós tivemos no fechamento 9,97%, que é a taxa muito mais próxima do mês de setembro, da média de setembro, do que propriamente da média de outubro. E mais do que isso, veja que na quarta-feira nós tivemos a melhor taxa do pré-fixado 2024. Você não ouviu errado. 10,26, a melhor taxa de abertura do Tesouro Pré-fixado 2024. Então, se você comprou lá, você além de ter comprado no melhor quartil, ou seja, nas 25% melhores taxas do ano, que vai entre 9,18 e 10,26, você pegou a melhor taxa desse ano, 10,26. Só que veja que depois, em apenas 2 dias, caíram 29 pontos base e ela voltou para 9,97. Por isso eu disse no início desse vídeo que a volatilidade é o que está tomando conta do mercado dos pré-fixados. Porque pré-fixado sempre foi mais volátil do que pós-fixado. Porque você comprou aquela taxa, ela não muda mais para você que já adquiriu. Só que para quem não adquiriu, ela fica variando. E como ela é pré-fixado, ela tende a variar muito mais.
Então veja aqui comigo. E os melhores preços, como estão? Veja que o melhor preço foi 763,91. Vamos identificar ele aqui. Quando é que esse preço apareceu? 763,91. Vamos colocar ele aqui para a gente verificar quando foi que ele apareceu. Tá ele aqui, ó. No dia 9 de setembro foi quando nós tivemos então aqui o melhor preço. E nesse dia, quanto foi a taxa? 10,15. Veja que não era uma taxa muito distante também da taxa máxima, 10,26. Então, o preço 763,91 foi o melhor. Repara aqui comigo que no dia 6, quando foi a melhor taxa, foi 767. Ou seja, bem próximo dessa melhor taxa. E o intervalo de melhores taxas aqui do pré-fixado vai de 763,91 a 775,46. Então veja aqui comigo como é que está o melhor intervalo de taxas. Ainda está nas 25% melhores taxas. Só que veja aqui que no dia 8 de outubro fechou em 773. É provável que nós já tenhamos aqui na segunda-feira o melhor preço escapando um pouquinho desse intervalo, em que pese a melhor taxa está aí. Viu a volatilidade? É impressionante como as variações no pré-fixado estão acontecendo ao longo desse mês de outubro e também aconteceram no mês de setembro. Vamos falar agora do pré-fixado 2026. Só que antes, eu já te convido, dê aí aquele super like. E se você está com alguma dúvida ou quer colocar alguma informação, coloque aí, escreva nos comentários, que a sua dúvida ou o seu comentário pode gerar um vídeo específico dessa playlist. Qual a sua dúvida? Vamos para o pré-fixado 2026 e ver se o cenário é o mesmo. Vamos lá. A taxa média de junho, 8,47. Em julho, subiu para 8,69, ou seja, 22 pontos base. Depois, em agosto, subiu para 9,66. Veja que de julho para agosto não subiu tanto, subiu 0,97, enquanto que o 2024 subiu 1 ponto. Então, repare que ela subiu menos. De agosto para setembro, subiu 0,62, ou 62 pontos base. Aqui, no mês de setembro, no 2024, subiu mais. Então, você vai comparando. E agora, de setembro para outubro, está subindo 15 pontos base. E a taxa média de outubro está em 10,43. Então veja que olhando o gráfico, a situação é muito semelhante. Nós tivemos então de junho para julho um aumento, mas de julho para agosto um aumento muito considerável, de quase 1 ponto base. Depois continuou subindo para setembro. Só que agora para outubro o aumento é pequeno em relação ao crescimento que nós tivemos anteriormente. E veja que aqui novamente a volatilidade persiste. A taxa média de outubro está em 10,43, só que na última sexta-feira fechou em 10,31, após ter atingido a melhor taxa do ano, 10,57 no dia 6 do 10. Atenção, novamente melhor taxa de abertura do ano para o pré-fixado, 10,57% na última quarta-feira. E qual é o intervalo? As 25% melhores taxas. Entre 9,10%, na verdade 9,11%, e entre 10,57%, que foi agora essa taxa alcançada. Então, esse é o intervalo de melhores taxas que nós temos para esse título. E quanto mais perto da melhor taxa, mais interessante para você. Então, anota aí, porque parece que podemos ter muita volatilidade ainda em relação a esse título. Com relação aos melhores preços, o que nós tivemos? O melhor preço, 649,56. 649,56 está aqui, ó, no dia 9 de setembro, foi quando ele foi alcançado. Naquele dia, a taxa foi 10,54, um pouquinho só distante da melhor taxa que nós tivemos agora. Então, veja que ainda, para o pré-fixado 26, nós ainda estamos dentro e até, eu diria que um pouco mais distante do intervalo que sairia desse melhor preço, porque ele vai até R$670 e na sexta-feira fechou em 660. Não é tão provável, ou seja, eu diria que não é improvável que saia, mas pode acontecer sim. E agora eu vou trazer uma informação nova para vocês aqui, antes de mostrar o pré-fixado 2031 com juros semestrais. Só que antes, dê aí aquele super like e ajude o nosso canal a divulgar aqui as informações para quem gosta do Tesouro Direto, se manter sempre bem informado. E olha, nós atualizamos essa nossa playlist Expectativas de Mercado. Toda segunda-feira você entende sobre PIB, taxa de juros e inflação. Fique esperto porque o mercado internacional está aí, ó, de sobreaviso. O que eu quero trazer de novidade para você está aqui, ó. Esse aqui é um gráfico que eu vou explicar para você por que as taxas estão subindo. Repara aqui comigo, só para você entender, esse aqui é uma taxa que é a taxa de juros futuros.
DI1F 2026. O que é essa taxa DI1F 2026? É a taxa, a projeção da taxa futura de juros futuros no ano 2026. Ou seja, ela serve de referência para a definição dessa taxa que você acompanha no Tesouro Direto aqui, o pré-fixado 2026. Então veja que para você ter uma noção do porquê está acontecendo aqui, você tem que entender essa taxa. Então eu vou voltar um pouquinho no tempo, primeiro para você ver claramente o que vem acontecendo lá de trás. Repara comigo aqui, ó, ela atingiu a mínima aqui, ó. Desde o dia 30 de dezembro, talvez você não consiga enxergar, mas está aqui na sua tela, 6%. Repara, cada pontinho desse aqui é o que nós chamamos de um candle, um dia de cotação. Repara como ela vem subindo. Se você está na dúvida, eu vou aumentar para você enxergar melhor agora e conseguir entender. Aqui eu coloquei 4 níveis de médias. Vou abrir para você entender. O que são essas médias? A primeira, a vermelha, a média de 20 dias úteis. A segunda, uma média mais de médio prazo, 50 dias úteis, e duas médias de longo, 100 dias úteis e 200 dias úteis. Veja que desde essa data que eu venho mostrando para vocês, eles estão subindo, claramente aqui, ó, em tendência de alta. Veja, todas essas médias estão aqui, ó, subindo. Veja, exceto aqui a de 2020, ou a de 20 dias. Veja que no último dia útil que nós tivemos aqui, que foi essa data aqui, nós tivemos então, no dia 8, uma queda nos juros futuros. Fez com que pela primeira vez, ou poucas vezes, essa média ficasse então acima. Então veja que o histórico, a tendência clara dos juros futuros é de aumentar. Então essa é a primeira informação que eu quero trazer aqui para que você entenda. É com base nessas informações de juros futuros que nós verificamos a variação. Essa é a primeira informação. A segunda, veja essa data aqui, ó, dia 9 de setembro. Veja o que aconteceu. Chegou a bater um pico, uma expectativa aqui, ó, de 10,96. Vou ver se é esse. Máxima foi 10,90. O que aconteceu no dia 9 de setembro? Foi logo após aquelas manifestações que nós tivemos e tivemos declarações muito fortes aí do presidente e depois um recuo na Carta Nação. Então veja que os juros futuros nessa data dispararam. Se nós voltarmos aqui e olharmos essa data mais em detalhe aqui no dia 26, provavelmente nós tenhamos também esse tipo de situação. Então vamos verificar aqui, foi nessa data, 9 de setembro. Vamos procurar ela aqui no nosso gráfico para você entender ela. Tá aqui, ó, do dia 9 para o dia 10, veja, 10,34 era uma das mais altas, de 9 para 10. Veja como pulou, 10,34 para 10,46. E aqui no gráfico você vê isso claramente, então saiu de 10,90 os juros futuros e acabou não subindo muito, mas veja que foi um dos mais altos valores. Então, a taxa está em tendência de alta pelas médias. Só que repare aqui que mais ou menos desde o dia 19 de agosto, veja aqui, esse candle vermelho, ele indica o seguinte, olha, aqui nós parece que estamos estabilizando nesse nível. Em torno de quanto? Em torno de 10,20 até mais ou menos 10,50. Dia 19 de agosto. E quando voltamos aqui para a planilha, nós podemos verificar também isso. Dia 19 de agosto, se nós formos observar aqui, nós tivemos também taxas mais ou menos nesse valor, estabilizando então esse valor. Então isso serve para você então ter um parâmetro. Muitos perguntam como é definida a taxa. Tá aí, um dos fatores é esse, é a taxa de juros futura. É o mercado que define esse valor e o Tesouro Direto simplesmente vai o aplicando. Então tá aí para você entender. A tendência é de volatilidade e você acompanha aqui no nosso canal. Falando agora então do pré-fixado com juros semestrais 2031. Vamos falar agora sobre ele, só que antes eu quero te indicar esse vídeo aqui do nosso canal. Assista aí que você vai gostar. Vamos ver, no mês de junho nós tivemos o quê? A média foi 9,12%. Depois em julho, mês 7, subiu para 9,24%, subiu 12 pontos. Em agosto, subiu para 10,23% a média das taxas, então subiu quase 1%. No mês de setembro, subiu para 10,90, ou 67 pontos base. E agora, em outubro, está subindo para 11,03, 13 pontos base. Da mesma forma, quando nós olhamos aqui a taxa média, veja que a curva que já esteve mais inclinada, principalmente aqui de julho para agosto e agora para setembro, ela está reduzindo agora para outubro. Continua em alta, mas está reduzindo. Então 11,03. Só que na última sexta-feira caiu bastante, caiu para 10,95. Em que pese na quarta-feira chegar a 11,15, veja que essa taxa longa não foi a melhor taxa desse período todo. A melhor taxa foi no dia
20 de setembro, 11,19, tá ela aqui, ó, 11,19 no dia 20 de setembro. Chegou perto na quarta-feira, mas não passou dos 11,19. E a melhor faixa está entre 9,56 e 11,19. Esse aqui é onde se situam as 25% melhores taxas para o pré-fixado 2031. Falando agora dos preços. O melhor preço, 956,96. Tá ele aqui, ó, no dia 9 de setembro, 956,96. Naquele dia, a taxa era 11,16. Veja que muito próximo da melhor taxa. Então, o melhor preço e a melhor taxa tendem a caminhar juntos, mas isso não quer dizer que eles acontecem na mesma data. E o melhor intervalo de preço está onde? 9,56 até 1.039. Veja que no dia 8/10 foi para 9,76, ou seja, ainda está mais próximo do melhor preço que nós tivemos. Meus amigos, nesse vídeo de hoje, você entendeu por que, então, o que está acontecendo com a variação com base nas taxas de juros futuros. É ela que determina o que pode acontecer. E quais são as expectativas agora para essa semana? Continua a expectativa de volatilidade. Por quê? Se por um lado, no cenário interno, os ruídos políticos amenizaram e nós estamos aí há mais de meses sem qualquer tipo de conflito expresso entre os poderes, por outro lado, a inflação no Brasil continua alta e a expectativa com o mercado internacional também está bem difícil. Então é bom você ficar de olho. Se você quer uma taxa boa e um preço bom, acompanhar aqui no nosso canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que acompanhe aqui os vídeos diários do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.